Depois dessa mensagem de Meimei, dessa prece do nosso irmão Marocos, não precisava de mais nada, porque ele conseguiu sintetizar na prece a mensagem do amor de Jesus. E esse amor verdadeiro é o que nós buscamos. O assunto desta noite é muito importante. Nós, espíritas, temos um profundo respeito por todas as religiões do mundo. Se nós olharmos esse mapa, nós vamos verificar que cada lugar do mundo tem um predomínio de uma religião. Será que Deus gosta apenas de uma religião? Será que Deus gosta apenas dos espíritas e deixa todas as outras religiões desamparadas? É claro que não. Num congresso internacional de religiões, uma companheira da Índia disse muito bem que todas as religiões são sopros de Deus. Deus não desampara nenhum dos seus irmãos e chega da melhor forma possível àquele local. Então vamos ter respeito por todas as religiões, assim como desejamos ser respeitados. A comunicação dos espíritos no mundo cristão está registrada no documento mais publicado do mundo, que é a Bíblia. Ali nós vamos encontrar uma série de relatos de aparições espirituais e nós vamos citar aqui algumas apenas como ilustração. Começando pela Anunciação de Maria. Maria recebeu a visita de um espírito. A palavra anjo significa mensageiro. Quando Maria recebeu a anunciação, ela na verdade estava recebendo a presença de um espírito que comunicou que ela seria a mãe do Mestre Jesus. Temos também outros fenômenos, como por exemplo, a materialização. Quando o anjo fere Jacó na coxa, um espírito para causar um ferimento físico, ele tem que estar materializado. Temos também a escrita direta. No banquete do rei, quando aparece a mão escrevendo, nós temos um fenômeno de escrita direta, sem a participação de nenhum médium para que o fenômeno ocorresse. Temos o fenômeno de transporte. Quando Elias é alimentado por um anjo, Elias dorme, o anjo acorda, alimenta Elias, para que ele fizesse depois uma longa caminhada. O transporte é quando vem o alimento de uma parte e vai sendo transferido para outra parte. Mediunidade ou voz auditiva direta. No batismo de Jesus, uma voz foi ouvida dizendo que aquele era o seu filho querido, por todas as pessoas presentes. Quando isso acontece, nós chamamos de fenômeno de voz direta. A mediunidade curadora, Jesus tinha um campo magnético e por onde Jesus passava, às vezes as pessoas que tocavam nas vestes de Jesus ficavam curadas. Por quê? Porque o campo magnético de Jesus era muito envolvente. Então Jesus tinha essa mediunidade curadora que hoje no centro espírita a gente continua tentando não imitar Jesus, mas também fazendo a imposição das mãos através do passe, tentar harmonizar, equilibrar e quem sabe que a pessoa, se tiver merecimento, poder alcançar a cura. Levitação. Quando Jesus caminhou sobre as águas, Jesus levitou. Jesus conversou com espíritos. Quando Jesus foi até o Monte Tabor, ele se transfigurou e conversou com o espírito de Moisés e de Elias, quebrando aquela proibição antiga, entre aspas, de Moisés. Então Jesus conversou com mortos, na presença dos discípulos, e mostrou que uma nova era estava começando. Jesus foi um revolucionário. Jesus reapresentou Deus de uma forma completamente diferente. Vejam só, nós temos na Bíblia o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Testamento significa contrato. Então nós temos o antigo contrato e o novo contrato. Quando a gente faz um contrato novo, o que acontece? O antigo deixa de valer, não é assim? Mas Jesus revalidou algumas coisas do antigo contrato, do Antigo Testamento.
e trouxe algumas coisas novas. Vamos ver a visão de Deus que o Antigo Testamento tinha e a visão de Deus apresentada por Jesus. O homem sempre olhou Deus de uma forma humanoide. Sempre achou que Deus fosse um velhinho, um humano que tivesse sentimentos humanos de raiva, de inveja, de ódio. Então é assim que a maioria das pessoas enxerga Deus. E Deus não é dessa forma. Deus é o Criador do universo. Deus é maior do que o universo. Deus é um espírito invisível. Não é uma pessoa que sente e pensa da forma que nós pensamos. Mas os homens acreditam que Deus é dessa forma. Então nós vemos que no Antigo Testamento, Deus manifesta uma série de emoções humanas, de vingança, de ira. Isaías, Deus irado, e pisei os povos com minha ira. Deus vingador, em Números 25:4, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor, e a ira do Senhor se retirará de Israel, como se um grupo de mortes fosse aplacar a ira de Deus. Deus destruidor, então o Senhor enviou um anjo que destruiu. Isso está em Crônicas. Deus Senhor dos exércitos. É comum, né? Até hoje a gente vê as bênçãos para as pessoas que vão na guerra, de um lado e do outro lado, às vezes o inimigo abençoando, como se Deus quisesse a guerra dos homens, ou liderasse um exército. E Jesus vem e renova a mensagem divina, renova a imagem de Deus. Jesus vem trazer para nós um vinho novo. E está registrado em Lucas que não se coloca vinho novo em odre velho. Odre é aquela bolsa de couro que eles costumavam carregar vinho. Aquela bolsa de couro, ela vai ficando velha e ela estraga o vinho novo se for colocado ali. O que Jesus queria dizer com isso? Ele queria dizer que o homem tem que estar com a mente aberta para receber um conhecimento aberto e libertador. E ele vem e apresenta Deus de outra forma. Como que ele apresenta Deus? Vamos ver. Um Deus que cuida dos seus filhos, um Deus cuidador. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não nos vestirá muito mais homens de pouca fé. Jesus também mostra Deus de uma outra forma. Deus bom Pai. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Jesus apresenta Deus amoroso, pois o mesmo Pai vos ama, em João 16. Então olha que revolução Jesus nos apresenta. Enquanto o Antigo Testamento mostra um Deus irado, vingador, Senhor dos exércitos, Jesus apresenta a Deus um bom Pai, amoroso, cuidador de seus filhos. Jesus disse que se todos nós fôssemos como crianças, nós teríamos o reino dos céus. Não é porque Ele queria que a gente fosse inocente como uma criança, mas que nós fôssemos puros de coração e verdadeiros. É claro que um homem revolucionário desse não foi bem recebido naquela época, como não é bem recebido até a época de hoje. E nós sabemos como é que termina essa história. Jesus é julgado e é crucificado. Mas, depois de sua crucificação, o corpo desaparece e reaparece novamente materializado. E Jesus, antes de partir para o plano espiritual, promete a seus discípulos: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Então Jesus parte prometendo aos seus discípulos que iria deixar um Consolador, que iria trazer uma mensagem que revelaria ainda mais coisas que naquela época os homens não eram capazes de compreender. Jesus não escrevia nada. Sabia escrever, mas não escrevia. Quem registrou
as passagens de Jesus foram os apóstolos. E como é que eram feitos esses registros? Eram feitos, primeiramente, em papiros, depois em pergaminhos. Esses pergaminhos e papiros duravam pouco tempo. Se faziam rolos com essas mensagens, elas eram lidas, desenroladas, e depois que elas ficavam velhas e gastas, elas tinham que ser refeitas, copiadas. Existiu então a figura dos copistas. O que eram os copistas? Eram poucos homens naquela época que sabiam ler e escrever. Alguns copistas eram de outros países e eles apenas faziam o quê? Eles eram bons desenhistas de letras. Criança, quando está aprendendo a escrever, não faz isso? Ele não sabe o que está escrito, mas ele copia aquela palavra. E alguns copistas eram desta forma. Pegavam aqueles textos e faziam cópias. E às vezes com erros. No século II, Orígenes já havia escrito: grandes foram os desvios sofridos pelas cópias, quer pelo descuido de certos escribas, quer pela audácia perversa de diversos corretores, quer pelas adições ou supressões arbitrárias. Então vejam só, 200 anos depois da partida de Jesus, do nascimento do Cristo, Orígenes já alertava que os textos estavam sendo alterados. Imagina hoje, 2009 anos depois, o que não aconteceu com esses textos? O homem vem tomando o poder, controlando as informações. Já no século II, também um outro companheiro escreve o seguinte, Tertuliano: não temos necessidade de nenhuma ciência depois do Cristo, de nenhuma prova depois do Evangelho. Quem crê, nada mais deseja. A ignorância é boa, em geral, para que não se chegue a conhecer o que é inconveniente. Então Tertuliano talvez tivesse boa intenção, mas defende que a ignorância é boa, para não se conhecer o que é inconveniente, colocando uma pedra sobre dúvidas e questionamentos. Começa aí então a fase da fé cega e da fé controlada pelos homens, que vão colocando, retirando, acrescentando aquilo que não convém que os homens saibam. Até o ano 553 depois de Cristo, havia ainda um grupo de cristãos que acreditava em vidas sucessivas, em reencarnação. Quem liderava isso eram os origenistas. Neste concílio, Teodoro, influenciando os bispos, que não queria, não aceitava a ideia de poder vir numa condição inferior à que ela estava vivendo no momento, aboliram a ideia de reencarnação. Então, até o ano 500, a reencarnação convivia com o cristianismo. Depois dessa época, por força imperial, foi abolida. E temos o decreto. Se alguém diz ou sustenta que as almas humanas pré-existiram na condição de inteligências e santos poderes, que ele seja anatematizado. Olha que palavra difícil. Então, a partir dali, todos os grupos reencarnacionistas foram exterminados. E a reencarnação deixou de existir nos textos. Para a gente ter uma ideia da evolução das religiões, quem começou primeiro e qual religião pode ter influenciado as outras, nós temos uma linha do tempo que não é muito precisa, mas que nos ajuda. E também não tem todas as religiões. Nós temos lá o hinduísmo, que foi uma das primeiras religiões do mundo, depois seguida do judaísmo, que é a religião de Abraão, a religião dos judeus, do profeta Moisés, que foi a religião onde Jesus foi criado. Em seguida, o budismo, no ano 560 a.C., nasce Jesus, o ano zero. Jesus tem a sua infância e aos 30 anos começa a